Estamos no ar com mais um episódio de O Que Tem na Sua Carteira. E antes de começar, vou pedir para vocês irem lá nos seguir no Instagram e no TikTok, porque agora estamos bombando, né, Ana? Nas mídias sociais. Não, assim, é mais do que um programa. Exatamente. É uma coisa multimídia. TV em breve, só digo isso. Não, mas falando sério, gente, nos sigam lá, votem 5 estrelas no Spotify, compartilhem com outras mulheres para que a nossa mensagem aqui, o nosso programa, chegue ainda, né, em mais mulheres, que tá muito legal o feedback que a gente tá recebendo e as histórias que a gente tem ouvido por aqui. E hoje não vai ser diferente, né, Ana? Estou aqui com a minha co-host, Ana Buchaim, vice-presidente da B3. Ei, Manu querida, mais um episódio. Mais um. E antes de eu apresentar a nossa convidada, que também é colunista, eu vou contar de quem? Do Bora Investir, que vocês já sabem, já conhecem. E depois que vocês escutarem a nossa convidada hoje, certeza que vocês só vão ler a coluna dela e as outras também, mas vamos começar pela dela porque é muito legal. Então, o Bora Investir, o que que é, gente? É um site que a B3 faz que traz informação do mercado financeiro, das empresas, sem financeiros. Por que sem financeiros? Porque às vezes o financeiro afasta a gente. Então, é sem rodeio, é tranquilo de ler, é gostoso e você fica super por dentro do mercado e das notícias, assim, de uma forma muito, muito rápida. E no momento que você estiver pronto para aprofundar um pouco mais, entra no B3 Educação, que é uma plataforma que tem vários cursos e trilhas gratuitas para quem já ou começou no mundo de investimentos ou quem quer dar aquele passo a mais e se aprofundar. Você já foi lá, Manu? Já, é claro. Não tem desculpa, a gente é gratuito ainda, então, né, não tem. Acabando o episódio, vocês podem correr para lá. Mas apresentando então a nossa convidada de hoje, ela é economista, mestre em psicanálise de consumo e escritora de um dos livros mais importantes do Brasil no assunto finanças, Ana. E assim, a verdade é que ela faz mais de 20 anos que ela se dedica a ensinar mulheres a adicionarem felicidade à conta bancária. Você tem felicidade na sua conta bancária, Manuela? Tem felicidade na conta bancária. Muito bom. E sabe o que ela faz, Manu, que eu acho que é o máximo? Normalmente, ela relaciona os aspectos emocionais e físicos muito característicos da vida da mulher e a gente vai falando de dinheiro. Então, ela fala muito da emoção, ela fala muito da razão, ela junta isso tudo e fala sobre finanças de uma forma muito, muito legal e é muito inspirador a gente conseguir falar com essa mulher que tem uma dedicação, um propósito, uma missão de vida muito, muito forte. Seja muito bem-vinda, Francine Mendes. Muito bem-vinda. Ai, que delícia estar aqui, gente. Obrigada pelo convite, Ana, Manu. É uma delícia estar aqui com vocês. Nesta que eu sinto que é minha casa também. Comecei quando era antiga ainda e hoje está aqui tão bonita, com esse estúdio tão maravilhoso, aqui com todas vocês, falando de dinheiro, né? De dinheiro físico, de dinheiro emocional, porque nós mulheres gostamos de dinheiro, sim, principalmente na nossa conta bancária. Nossa, nem me fala, eu adoro, eu não posso falar nada porque eu gosto bastante. Muito bom, Fran, que bom que tem você aqui, viu? Eu ia falar, já vou chamar de Fran também, Por a gente favor, já perguntou né? antes aqui, pediu autorização. Por favor. E Fran, a gente sempre começa voltando para a infância das nossas convidadas, porque a gente sabe que muitas vezes existe um padrão das mulheres serem criadas para cuidar de casa, cuidar dos filhos. Então eu queria voltar para tua infância para saber como foi, se na tua casa era assim, qual que era a tua percepção, assim, tua primeira memória. Bom, minha infância foi como acredito que a maioria das mulheres, né? E nós carregamos essa herança, esse DNA, muitas de nós, essa herança cultural, genética, de que nós, meninas, fomos feitas para cuidar. E sim, eu sou ainda irmã mais velha, né? Então a irmã mais velha de 2 meninos, além de filha, ainda carreguei essa herança também essa responsabilidade de cuidar um pouco também dos irmãos. Mas minha mãe sempre falou para mim, estuda, Francine, e eu sempre fui muito observadora. Uma menina muito observadora, então olhava minha mãe sempre naquele trabalho de dependência em casa. Ela era do lar, na época ainda tinha que ouvir que não trabalhava, né? Eu não entendo por que mulheres que são dolares ouvem que não trabalham, porque é o trabalho mais invisível e menos reconhecido que existe e mais importante socialmente falando, mas ela ouvia que não trabalhava. E ao mesmo tempo eu fiquei questionando e fui muito curiosa em relação a isso e falei, eu quero ser diferente, eu quero ter uma profissão diferente. E a partir daí eu comecei a entender e ver onde será que está o dinheiro, né? Comecei a observar as pessoas que realmente faziam dinheiro, como faziam, por que faziam. E ali eu comecei a perseguir o dinheiro. Eu falei, eu quero saber onde é que está esse tal desse dinheiro que todo mundo corre atrás, mas que não está
na conta das mulheres. E comecei a observar realmente. E aí eu quis fazer economia, já desde essa época. Eu lembro que quando eu cheguei em casa falando para os meus pais que eu queria ser economista, eu não tive uma aprovação de imediato. Eles falaram, nossa, você vai morrer de fome. Eles te falaram isso? Que Falaram. Eles falaram, porque se espera que uma menina faça psicologia, que faça medicina, que faça, não sei, serviços de cuidado, né? E os meninos façam engenharia, tanto é que os meus irmãos são engenheiros. E os meninos lidam com as exatas e as meninas mais com as humanas, porque é isso que se espera do nosso gênero e é isso que espera-se do gênero masculino, numa sociedade que fomos construídos. Ô, Fera, mas como é que surgiu a economia? Mas eu entendi que você estava correndo atrás do dinheiro, mas você se inspirou em alguém? Tinha alguma mulher que você conhecia que mexia com finanças? Ou foi da tua pesquisa, do teu estudo? Como Não, que surgiu? Ana, surgiu de uma forma bem aleatória, numa palestra na escola que eu estudava. Sabe aqueles cursinhos ou aqueles testes de aptidão? Sim. Tinham lá alguns professores, isso é muito importante nas escolas, né? Porque tinham lá, levaram alguns palestrantes e tinha um palestrante do Banco Central. E ele era economista e ele falava com tanto amor e com tanta paixão. E eu olhei aquele palestrante assim, falando com tanta propriedade. E eu falei, acho que esse homem, ele sabe falar sobre dinheiro, ele sabe onde está o dinheiro. E ali, naquele momento, eu falei, eu acho que eu quero entender um pouco mais sobre isso. E a partir daquele momento, eu fui estudar sobre a profissão, fui estudar sobre economia, comecei a me apaixonar por tudo que envolvia. E desde então, conheci o mundo dos investimentos no segundo ano ainda do segundo grau. E desde então, acho que me apaixonei realmente pelo tema, fiz vestibular, entrei e logo em seguida já comecei a me especializar em investimentos. E aí, foi já logo em seguida que eu comecei a perceber, na faculdade mesmo, quando eu sentei na cadeira, que tinham pouquíssimas mulheres. Eram 42 homens, né, na minha graduação, e somente 3 mulheres. Aí eu falei, nossa, loucura, tem né? mais uma diferença aqui absurda. Temos um outro problema. Não sou só eu que não persigo, só eu que persigo o dinheiro, tem outras mulheres que precisam perseguir o dinheiro. Então, não era só um problema na minha casa, não era só um problema na universidade, era um problema muito mais coletivo. E eu não tinha essa noção, na verdade, até então, era um problema só meu. Depois eu vi que era um problema coletivo, e aí eu decidi realmente estudar e dedicar a minha vida, desde então, a ensinar não só a mim, mas todos à minha volta, que mulher precisa sim aprender sobre dinheiro, e eu dediquei a minha vida e a minha história inteira até hoje sobre esse tema. E tu vê a importância das pessoas que inspiram, assim, né? Então, por causa de um professor, tu acabou, né, indo atrás de uma carreira, né? E por isso que a gente fala, né, de compartilhar muito o episódio, né, Ana? Porque às vezes a gente tá inspirando pessoas que a gente nem sabe quem são, com histórias aqui como a tua, que com certeza pode tocar muita gente que tá no momento de fazer uma decisão, fazer uma transição. Então, é muito legal isso da tua fala. E aí, durante a faculdade, tu já começou a trabalhar na área? No primeiro mês. No primeiro mês da faculdade, eu já comecei a trabalhar. Eu não tinha muita escolha. Eu sempre quis ser independente. Sempre. Lembrando da minha infância, da história da minha mãe, das mulheres que eu conhecia, da minha família, que tinham esses laços de dependência. Eu falei, eu quero ser uma mulher independente financeiramente. Tanto é que eu esqueci de outras esferas da minha vida e foquei somente na independência. E depois eu tive que correr atrás do prejuízo, e a gente pode falar isso um pouquinho mais pra frente. Mas eu foquei completamente nesse lado da independência financeira. Fui fazer especialização nisso, fiquei absolutamente especialista em investimentos. E no primeiro mês mesmo, eu já fui chamada por um dos professores para ser sócia de um dos primeiros escritórios de investimentos lá de Santa Catarina. Nessa época, Ana, o sistema nem era digital ainda. Eu lembro que as corretoras mal digitalizavam as ordens, não existia nem corretagem fixa
ainda. Desktop streamer estava sendo construído, não existia educação financeira ainda. Começaram as primeiras feiras e exposições de investimentos. Era tudo muito incipiente, Manu. Então, a gente precisava, assim, para educar as pessoas financeiramente, a taxa de juros, a taxa Selic era altíssima. Como é que você vai instruir as pessoas a investirem em bolsa de valores também? Era um desafio absurdo. E mesmo assim, nessa época, eu era bem metida. Eu acho que uma das características que me norteiam até hoje é que eu vou lá e meto a cara, assim. Então, eu ia lá e metia a cara, eu falava já para as mulheres que tinham que investir em ações com uma taxa Selic de 20% ao ano, de 26% ao ano, e você tinha que investir em ações. Como assim? Você tá louca com uma taxa Selic tão alto assim, ao ano você vai falando para as pessoas que têm que investir em ações? Sim, porque a gente tem que diversificar a carteira, porque a gente tem que fazer desse jeito, porque tem o tempo em nosso favor, nós somos jovens, sim, na época eu tinha 17 anos, então, é lógico que a gente tem que usar o tempo em nosso favor. Então, nessa época, eu já militava em relação a essa coragem que a mulher tinha que ter, que a gente tinha que ir à luta, que a gente tinha que lutar pelos nossos ideais. Então, nessa época, mesmo uma das únicas alunas mulheres da minha classe, a gente já falava sobre isso. Então, nessa época, a gente já ia para as praças e tudo mais, fazer eventos e trazendo as mulheres, clubes de investimento só para mulheres, e as mulheres já mantinham o interesse quando despertadas para isso. Por isso que eu acredito muito nesse nosso sistema aqui de conversa, de as mulheres passarem para outras mulheres, indicarem e dizerem, olha, escutem o podcast, assistam isso, passem, leiam sobre o assunto, envolvam outras mulheres, porque é tudo uma questão de você despertar para isso. Porque eu tive que despertar, outras mulheres despertaram, vocês despertaram, porque não é um assunto corriqueiro do nosso dia a dia. Muitas não ouviram falar em casa, suas mães, suas avós não ouviram falar, mas agora a gente tem essa oportunidade. Então, acho que isso que a gente está fazendo é muito valioso. Total. E a gente teve aqui no podcast a Betina Roxo e ela fez uma comparação com o esporte também, né? Que às vezes as pessoas, vou começar um esporte, eu não sei. Mas o que? As pessoas, elas vão e elas tentam. E com investimentos é assim também. Então, a gente não sabe, mas a gente pode aprender. Eu tava agora querendo começar algum esporte, alguma aula, eu ficava, nossa, gente, acho que eu vou fazer tênis. Nossa, mas eu não vou acertar uma bolinha. Então, mas eventualmente eu vou. Aí, eventualmente eu vou acertar duas e vamos lá, e vamos tentar. Então, eu acho que ter esse olhar também, né, acho que mais gentil sobre algo que é possível de se aprender, né? Eu acho que as mulheres já olham, não é pra mim, então deixa pro meu marido, deixa pro meu pai, deixa pra alguém cuidar. E essa questão da tolerância ao erro é muito engraçado, né? Porque ela é assimétrica. Porque quando a gente fala, por exemplo, em ter uma tolerância ao erro com o esporte, eu sou como você, Manu. Vou, me jogo, testo um, testo o outro, gosto de um, não gosto de outro. Eu sou horrorosa no tênis. Mas tudo bem, a gente vai e testa. Mas nos investimentos, o que eu percebo é que, tipicamente, a gente tem uma tolerância muito menor ao erro. E a única certeza que a gente tem é que a gente vai errar alguma vez. Por isso, a importância de diversificar. Então, eu acho muito maluco essa coisa da tolerância. Eu adorei o termo que você usou, o despertar. Porque a Betina também contou pra gente que as mulheres preferem falar da sua própria morte do que falar de investimento. Uma loucura, 61%, era um número assim muito alto, né? Você acredita? Preferem falar da morte do que dinheiro. Preferem falar sobre sexo a falar sobre investimentos. E uma coisa muito interessante que a gente está falando aqui é que tudo na vida, gente, é investimento. Medo de perder, vamos trazer aqui para um assunto que nós somos especialistas, que é consumo. Convido você a fazer uma visita no seu armário. Agora. Escute agora, ou lembre da última compra que você fez, ou das últimas compras que você fez. Vá lá, visite seu armário e veja quanta coisa tem lá encalhada. Aquilo é um investimento mal feito. Você perdeu dinheiro. 44% do que tem lá no seu armário, você não usa. Não usa. Isso significa que é um investimento perdido. É dinheiro que tem lá que você perdeu. É um dinheiro que poderia estar aplicado. Isso vai acontecer também nos seus investimentos financeiros. Na vida, tudo é investimento. Existem investimentos bons, investimentos ruins, mas tudo é investimento. Então, você precisa arriscar.
a gente aprende a andar andando, aprende a escrever escrevendo, aprende a falar falando, aprende a investir investindo. Então, é tudo uma questão de tentativa, erro e acerto. Então, você vai errar no consumo, você vai errar no relacionamento, você vai errar investindo, você vai acertar no relacionamento, você vai acertar numa compra, você vai acertar investindo. Esse monstro, esse fantasma que colocaram na nossa cabeça, ele não existe. Essa coisa de que os homens gostam mais de dinheiro e poder e nós gostamos mais de filhos e consumo, é mentira. É mentira isso. Esqueçam isso. Isso contaram pra gente. Essa coisa de que nós somos melhores com a maternidade é mentira. Essa coisa de que eles são melhores com o dinheiro é mentira. É tudo mentira que contaram pra gente. Ô, Fernanda, então você estava contando dessa história, né, das mentiras e verdades que nos contam, mas principalmente das mentiras. Mas em 2005 você criou um clube de investimento para as mulheres chamado Ela Investe, em que você escutou, acho que muitas coisas, porque você tinha 150 mulheres que falavam de investimentos. O que você aprendeu sobre as mulheres? Aquilo que as limita para investir e depois do despertar, o que elas fazem muito bem? Depois que elas aprendem, elas investem melhor que os homens. Inclusive é estatístico, né? Porque as mulheres, em geral, elas controlam melhor suas emoções. Elas, quando escolhem um investimento, elas são leais àquele investimento, elas não ficam oscilando em relação à volatilidade, elas respeitam aquela escolha, elas estudam antes de tomar uma decisão, elas não tomam uma decisão alopradamente. Então, elas são cautelosas, elas demoram para tomar aquela decisão, mas depois que elas tomam, elas vão até o fim, elas respeitam aquele investimento. Então, é muito gostoso investir com as mulheres. E foi o clube 1, 2 e 3, viu? Porque o clube foi crescendo. Então, foi o Ela Investe 1, o 2 e o 3. E depois era para virar fundo, mas aí eu engravidei. E aí a gente pode depois contar o que acontece com a carreira de uma mulher no mercado financeiro naquela época, nas condições... A gente estava focando no café ali, porque eu estou grávida, né? Não sei quando esse programa vai ao ar, mas por enquanto estou de 5 meses. Mas naquela época, hoje já mudou bastante. Naquela época, a gente está falando aqui de bastante tempo atrás. Mas naquela época ainda era um universo muito forte para ser desbravado. Uhum. Mas as emoções das mulheres, depois que elas aprendem e lidam melhor com essas emoções, elas investem melhor do que os homens. Isso não sou eu que estou falando, são as estatísticas que estão falando. Uhum. E principalmente elas adoram, né? Mulher adora investir. Mulher, depois que ela aprende a lidar com o seu próprio dinheiro, com o dinheiro da sua conta bancária, e ela espera aquele tempo, ela é paciente, disciplinada, ela nunca mais quer viver sem esse gostinho de administrar essa conta bancária, de ver aquele montante crescendo todos os meses, de direcionar, inclusive seu banker, seu assessor de investimentos, seu gerente de banco. Ela quer tomar a rédea da sua vida. Ela quer tomar a rédea do seu investimento. Então, ela sabe muito bem como é que funcionam os produtos financeiros, ela sabe sobre as garantias, ela sabe como é que funciona a parte da taxa Selic, ela sabe o que é arriscado, ela sabe o que não é arriscado, ela conhece os investimentos como ela conhece a si mesma. Então, ela sabe o que ela pode, o que ela não pode. Ela não perde o sono enquanto ela dorme, porque ela não tomou o risco que muitas vezes os homens acabam tomando esse risco para fazer mais dinheiro. Ela não é gananciosa. Ela pode ser mais ambiciosa, mas a ganância da mulher, ela não surge no mundo dos investimentos. É muito pouco eu vejo de mulher gananciosa mesmo, aquela mulher que arrisca tudo, ou tudo ou nada. Ela vai consolidando seus investimentos, ela vai aprimorando cada vez mais seu conhecimento, mas ela não tem muito apetite ao risco. Que legal, Fran, você falar isso, porque a minha sensação é que a mulher ela é muito mais realista, pragmática no investimento do que o homem. E essa questão da volatilidade é muito legal. Para quem não sabe ainda, a volatilidade é quão rápido a ação ela oscila de preço. Então, se ela sobe e desce muito rápido, se ela muda muito o preço, isso é o que a gente fala de volatilidade, ou assim, para os íntimos, vol, a vol, a tal da volatilidade. Que é só isso, gente, é quanto que oscila, tá? Então, as mulheres, quando vão fazer um investimento, elas já sabem que ela oscila, que ela sobe, ela desce, ela não fica apavorada.
quando o preço desce, porque ela está normalmente olhando no longo prazo. E isso, para mim, denota um pragmatismo, uma racionalidade que, tipicamente, não é associada à mulher. E eu acho o máximo quando a gente olha as estatísticas, exatamente o que você falou. Porque o homem, nesse momento, ele acha que ele sabe mais, ele é mais impulsivo, ele quer fazer as coisas mais apressados, e é um comportamento realmente muito diferente do homem e da mulher. Tem até um livro, né, o maior investidor do mundo, Warren Buffett, que diz, Warren Buffett investe como as mulheres, né, justamente trazendo essa sensibilidade, essa razão das mulheres na hora de investir. Quem diria, né? Nós que somos tidas pela sociedade como histéricas, como desequilibradas, no mundo dos investimentos, somos absolutamente racionais, passivas, pacientes. Então, para provar, mais uma vez, como é tudo mentira essas coisas que nos contam a respeito dessas coisas. E eu posso provar, ao longo de mais de 20 anos de carreira e ao longo de tudo que eu fiz em relação à vida financeira das mulheres, que como é prazeroso lidar com patrimônio feminino de verdade, porque cuidar do dinheiro das mulheres é uma delícia, porque primeiro elas aprendem, né? A gente aprende junto, elas aprendem a controlar esses recursos e ao mesmo tempo que elas aprendem a manipular esse recurso, elas ficam calmas, elas ficam gerenciando suas emoções no dia a dia, elas aprendem a construir mais patrimônio, preservar da inflação, porque é muito importante, gerar renda, gerar fluxo de caixa e aí sim construir independência financeira. Porque muito se confunde o que é independência financeira, de fato, né? Porque às vezes a gente acha que porque a gente está tendo uma receita mensal, aquilo é uma independência financeira. E não é. Independência financeira é quando você não precisa vender seu tempo nem suas convicções para levar a vida que você quer levar. Se você vende seu tempo ou suas convicções, você não tem independência financeira. Você tem um fluxo de caixa momentâneo. Então, bem importante. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa construir sua independência financeira. Está na hora de a gente falar sobre isso. Então, Ferreira, vamos fazer o seguinte. Uma das coisas que eu mais escuto aqui, e de verdade a Manu também, a gente recebe muita DM, a gente lê as DMs, e tem muito depoimento das mulheres que nos cercam que falam o seguinte: Ana, eu adoraria investir, Manu adoraria investir, mas eu não consigo nem pagar as contas do mês, um pouco do lance do fluxo de caixa. Eu consigo receber, mas eu não pago as contas do mês. Eu não consigo, ou pago as contas do mês e acabou. Eu não consigo investir. Como é que é o passo a passo? Vou aproveitar você, Fran, já que você é a mestra, eu quero pegar mesmo esse espaço para a gente falar do começo. Então, imagina que a gente está falando com esta mulher, que tem o seu fluxo de caixa, paga as suas contas. Mas é isso. Como é que ela sai desse ciclo? E como é que ela começa a acumular, a fazer a sua reserva, enfim, até chegar na independência financeira? Porque às vezes não é nem isso, né, Ana? Ainda falta um pouco para fechar o mês ali. Exato. Primeiro de tudo, quando você está doente, ou a prevenção, ou quando você vai ao médico para se prevenir, primeiro ele pede um check-up, né? Você precisa fazer um check-up da sua vida financeira também, tal qual você vai para se prevenir. A gente precisa fazer um check-up da vida financeira, primeiro de tudo. Então, eu convido você, mulher que está nos assistindo agora, nesse momento, terminou o podcast, primeira coisa que você vai fazer, perder o medo de olhar extrato bancário. Começa, pega tudo. Sua mesa de casa, você vai colocar tudo, empilhar tudo, extrato bancário, cartão de crédito, tudo. Você tem que fazer um check-up. Esse vai ser seu check-up. Saber quanto custa a sua vida por mês. Tudo. Mas é tudo mesmo. Sabe? Aplicativo. E a gente vai eliminar, primeiro de tudo, desperdício. Sempre você tem desperdício para eliminar. Sempre. Fran, fazendo um parênteses, isso que eu já trouxe em alguns episódios aqui, que volta e meia eu pego meu cartão e eu começo, gente, o que eu não tô mais usando de gasto recorrente, sei lá,
um streaming que eu não tô assistindo, mas que eu pago. Aí, às vezes, eu vou cancelando, facilmente dá R$300 por mês, que a gente corta. E é isso, às vezes, então eu tô assistindo mais um do que outro. Tá, cancela temporariamente cancela aquele aplicativo de edição que a gente não tá usando mais, eu acho que e é isso, né? Só que a gente tem que olhar pra conseguir ter essa consciência, né? Ver o que você pode compartilhar Uhum. de gastos. Nós, mulheres, tendemos, às vezes, a sermos orgulhosas também. Deixa que eu faço, deixa que eu tomo a frente. Comece a não tomar tanto a frente das coisas. Deixar também as pessoas arcarem com um pouco das coisas. Começar a delegar as coisas também. Então, delegar responsabilidades. Então, coloca tudo, mas você vai ter clareza disso com um check-up de fato financeiro em cima da sua mesa, como se fossem uns exames médicos. Uhum. Eu só consegui fazer isso, e eu fiz isso quando eu tinha 17 anos, quando eu entrei na faculdade, que o meu professor me ensinou. Ele falou, vocês só vão conseguir ter autonomia sobre as finanças de vocês quando vocês, de fato, souberem quanto custa a vida de vocês hoje e, o melhor, quanto custa a vida que vocês querem levar. Porque hoje é essa a minha situação. Quanto custa a vida que eu quero levar? Porque aí você sabe quanto que você precisa trabalhar, quanto vai valer a sua hora, tudo, porque você sabe que responsabilidades você pode assumir, quanto você pode assumir de prestação, por exemplo, por uma capacitação para que a sua hora valha mais, para que você ganhe mais, para você chegar lá, para que a sua vida possa ser bancada lá. Você tem um horizonte, você tem um objetivo, você não está correndo atrás da rodinha. Uhum. Então, só nesse check-up, no dia seguinte, você já vai acordar de um jeito diferente. Porque, bom, eu estou neste momento, eliminei desperdício, olha para dentro da sua casa também, onde você pode gerar renda, porque já vou repetir essa informação do início aqui da nossa fala. 44% de tudo que você tem em casa não serve para nada. Que tal a gente fazer uma faxina também? Abrir uma lojinha na Troc, vamos lá vender todas as isso, roupas. vende tudo. Coloca no grupo quem é mãe, grupo de escola. E para também, claro que, obviamente, tem um lado social que a gente tem que doar as coisas, mas também aquelas coisas que você comprou, foi sacrificante para você comprar aquilo, foi seu tempo suado ali para comprar tudo aquilo. Então, por que não vender, tá bom, por um preço mais baixo, mas vamos começar a sair dessa inércia, dessa coisa de que só sai dinheiro e começar a colocar dinheiro também para dentro de casa. Depois, tudo bem, esse check-up feito, a gente tem que separar o dinheiro em 3 caixinhas, que eu falo sempre, né? Porque a independência financeira, ela precisa ser construída. Uhum. E mesmo que você seja herdeira, mesmo que você receba um dinheiro, que você já seja independente, depois a gente precisa preservar esse dinheiro. Nossa, maravilhoso você falar isso, Fran. Porque eu acho que tem muita gente que take for granted, nem se liga que vai ter que preservar ou multiplicar o dinheiro. Então, é assim, ninguém tá com a vida ganha, por mais... Isso a Betina falou seja, também né? no episódio dela, que se eu não me engano, agora o percentual era 70% perde a fortuna na segunda geração, 90% na terceira. Então, a gente tem que saber administrar esse patrimônio também, que muitas vezes pode ser passado, né? Nós mulheres vivemos mais, fazemos mais pausas nas nossas carreiras. Nós precisamos mesmo ter uma consistência financeira ainda maior do que as dos homens. Perfeito. Não é a gente disputar poder, disputar com eles. Não é sobre isso. É para termos poder sobre nós mesmas, sobre a nossa conta bancária. Não é uma questão de disputa, é uma questão de sobrevivência. É sobre a gente, né? Não é sobre o outro, Não né? é sobre o outro, é sobre a gente. Tá bom, quanto eu vou ter? Como é que vai ser a minha vida? Quanto isso vai gerar de receita? Eu tenho 2 filhos, como que eu vou manter essa relação? E muita gente, às vezes a gente fica preocupada, você, Manu, que tá gravidinha, muitas vezes, não sei, você tem filhos? Eu tenho 2 meninos. 2 meninos, a gente fica muito preocupada também com essa coisa de herança, né? Ai, porque... Meus filhos, muito tempo, quando eles eram pequenininhos, eu ficava preocupada, o que eu vou deixar para os meus filhos? Depois eu fiquei pensando, nossa, não ser um peso na vida dos meus filhos já é uma herança. Perfeito. Não ser um peso na vida deles. Aí depois eu fiquei pensando, mas peraí, eu quero ter uma vida confortável,
pra mim, sabe? Eu quero poder acompanhá-los, porque depois que eu vi, não, eu quero que meus filhos, eles tenham a herança que eu posso deixar pra eles, é que eles possam ser bons em alguma coisa e ganhar a vida com isso. Exato, filha, você tem toda a razão. Né? Porque não depender do meu dinheiro, porque se eu puder fazer com que eles sejam bons em alguma coisa e ganhar a vida com isso, nossa, eu fui uma mãe suficientemente boa. Né, para falar aqui num termo psicanalítico de Winnicott, uma mãe suficientemente boa é aquela mãe que se torna desnecessária ao longo do tempo. Se eu criar filhos que ficam pensando em herança, que ficam pensando o que ela vai deixar para mim, nossa, eu vou me sentir uma mãe absolutamente insuficiente. Então, nós mulheres, ao longo do tempo, a gente, voltando para a história das caixinhas, preservação de patrimônio, a caixinha da independência, ela precisa acontecer também. Então, a caixinha do essencial, que é a caixinha do check-up, a caixinha que a gente está voltando ali para fazer toda essa parte do diagnóstico, maravilhosa, de ter aqui esses gastos equilibrados, de saber onde a gente está hoje e para onde a gente vai, já é um ótimo caminho. Ok, onde é que a gente começa a investir esse dinheiro? O que a gente faz com esse dinheiro? Ai, mas eu não tenho dinheiro. Tem sim, tem dinheiro. Eu sei que você tem dinheiro porque você pede dinheiro lá no Rappi, no iFood, pega um Uber e não sei o quê, R$30, R$100. Ai, mas é muito pouquinho. Pequenos hábitos. Pequenos. E uma coisa também que o brasileiro tem uma mentalidade muito diferente, se a gente for comparar com o americano, a gente fica, é pouco por mês. Faz a conta no ano. Né, de quanto custa aquilo no ano, assim, é muito dinheiro, gente. Eu lembro que a minha independência financeira, eu comecei a construir com R$52. Naquela época, fazendo a conta, eu não quero fazer aqui agora, eu comprei, a primeira ação que eu comprei foi da Vale, né, quando eu tinha 17 anos. Mas eu era uma garotinha que não tinha R$1. Eu não tinha R$1, mas comecei com isso. Você tem que começar. Uma hora você tem que começar. E depois eu comecei com a cultura com títulos públicos, né? E hoje a gente tem aí... Não, hoje você entra com TD com R$30. R$30. Hoje, olha a democratização do Tesouro Direto. Que maravilha. Hoje você tem título público. Hoje você tem Tesouro Renda Mais, gente, para aposentadoria. O que é isso? O que é esse produto financeiro? Pelo amor de Deus, lá para a caixinha da independência financeira. Que é isso? É maravilhoso. E a maravilha dos juros compostos? Não, o juro composto é o cara que todo mundo tem que se apaixonar. Eu não acredito que alguma mulher case com alguém antes de se apaixonar pelo JC. Adoro. JC é tudo. Você não pode casar. Tá proibida de casar sem antes se apaixonar pelo JC. Você não pode casar. Não pode sem se apaixonar pelo JC. Não pode. JC é o melhor amigo de toda mulher. É o melhor amigo. Não te abandona. Nunca vai ser chato. Nunca, o amor só cresce. O amor só cresce. Te dá presentes maravilhosos todo dia. Todo dia ele te dá presente, gente. Não dá. Olha aí, pessoa mais generosa. Pessoa mais generosa do planeta. O JC para todo mundo agora. JC. Agora, o JC pode ser um vilão, né? Pode ser vilão. Por exemplo, gasto demais o cartão de crédito, ele pode ser o juro composto às avessas. Por quê? Vai te dar uma rasteira. Ele pode ser um vilão danado se você deve no cartão de crédito, deve no cheque especial. Agora, se você usa em seu favor, vai ser o cara da sua vida, vai ser o homem da sua vida. Aí, gente, então assim, JC. É isso aí. JC. Melhor amigo da mulher. Melhor amigo da mulher. Adoro. Eu coloco aqui no livro, falo ele sobre tá ele. Ali, Ele tá aqui no JC. Imagina, tem um capítulo só pra ele. Maravilhosa. Então, ó, vamos lá. Fiz o meu check-up todo lindo. Fiz a minha caixinha aqui, primeiro. Gasto essencial. Gasto essencial. Aí a segunda caixinha. Experiências. Fala mais disso. Gosto de experiência. Gosto. O dinheiro do luxário, como é que é? É o dinheiro do luxário. A Fê falava. Tem gente que começa falando de fazer planejamento financeiro, corta o supérfluo. Gente, vai viver como? Cortando o sorvete, o cinema, que é uma delícia. Corta desperdício. Começa cortando o desperdício. Primeiro de tudo, o supérfluo, a experiência dá um sabor para a vida. Né? É aquela coisa que dá o quentinho no coração, que é gostoso. Você não consegue fazer planejamento financeiro, não consegue ser feliz cortando o supérfluo e a experiência. Então, ali,
Na segunda caixinha, depois que você fez a caixinha do essencial, que aí a gente vai criar a mala pronta, né? Aqui é a mala pronta da mulher. Toda mulher tem que ter uma mala pronta, gente, não tem jeito. É a mala da fuga ou a mala da oportunidade. O que significa isso? Lá você vai identificar sua vida, quanto vale, 3 meses do valor da sua vida. Por exemplo, se a sua vida custa R$3.000, R$9.000 tem que estar na sua caixinha aqui dos gastos essenciais num título público, Tesouro Selic. Tem que estar ali, não tem jeito, tá? Tem que estar ali. Como é que você vai fazer para colocar R$9.000 ali? Não sei, vire-se. Vire-se. Seria a reserva de emergência. É a sua reserva de emergência. Eu chamo de mala pronta, tá, né? Reserva se de der emergência. tudo errado, você... Pega ali, mala pronta, R$9.000, você consegue... Porque se você tem 3.000, se for 5.000, vai ter 15.000 lá. Uhum. Você consegue, 3 meses, você consegue se virar. Você consegue arrumar um emprego, você consegue ir pra casa de uma amiga, você consegue se virar em 3 meses. Isso é sua reserva de emergência. Aí depois você vai pra malinha da experiência, a caixinha das experiências. Vai guardar lá no Tesouro Selic? Não vai, porque daí é outro tipo de JC. Aí é outro tipo. Muitos JCs. São muitos. Aqui não é monogâmico o negócio. É poliamor. Aqui São muitos são JCs. muitas experiências. Então, aqui é outro tipo de JC. Então, aqui a gente pode falar de uma experiência aqui de 2 a 5 anos. Então, aqui você vai escolher outros produtos financeiros com muitas garantias ainda, com muita segurança. Aí, aqui... você pode continuar nos títulos públicos ainda se você quiser segurança. Você pode escolher LCIs, LCA, você pode escolher... Eu não gosto muito desse processo, aí é uma questão pessoal minha, enquanto a gente está construindo a nossa independência financeira no início, de fundos, de produtos caros, pagar taxa de administração, porque, lembre-se, lá no início, a premissa básica é você não pagar, não ter desperdício. Nenhum. 0. Eliminar desperdício completamente. Então, assim, não pagar taxa de administração, não desperdiçar com coisas que são desnecessárias agora no início. Então, título público, CDBs de bancos médios que pagam taxas maiores. Então, tudo aqui nessa caixinha vamos dizer assim, da experiência. E aí, depois você tem a caixinha da independência financeira. Aí, gente, essa caixinha, você pode construir tudo simultaneamente, tá? Tudo simultaneamente. Tô falando aqui de prazo só. Uma para imediato, outra de 2 a 5 anos. E aí, acima de 5 anos, que você não vai precisar desses recursos, aí, gente, vocês vêm aqui para B3... E aí, vocês, aqui nessa caixinha para mais de 5 anos, aí tem ações maravilhosas, e aí vocês têm um monte de empresas incríveis, porque aí são realmente investimentos que vão dar aquela substância no seu planejamento financeiro, que realmente vai fazer com que você tenha essa liberdade financeira de longo prazo. É isso que vai dar substância para que a sua carteira seja realmente larga e confortável, para que você não venda seu tempo nem suas convicções. Fran, eu acho maravilhoso, e aí eu vou só voltar para dar ênfase em algumas coisas que eu acho, primeiro, são muito, muito legais. No passado, a gente achava que tinha que fazer uma coisa depois da outra. Primeiro eu vou fazer a minha poupança, na poupança ainda, que as pessoas achavam isso. Depois eu vou migrar para o CDB. Depois do CDB eu vou investir num fundo de investimento até chegar, eventualmente, em fazer compra de ação ou comprar qualquer derivativo. O que a gente foi aprendendo ao longo do tempo é exatamente o que a Fran falou. Eu posso fazer as coisas simultaneamente. Eu posso trabalhar na minha mala pronta ou na minha reserva de emergência, que é esse dinheiro que vai estar tipicamente alocado em alguma coisa que tenha a nossa liquidez diária, que você consiga tirar mais rápido, mas que renda e que seja uma coisa mais protegida. Então, tipicamente, ele não vai te prometer rendimentos muito altos, mas também não vai te prometer perda. Você pode simultaneamente olhar de 2 a 5 anos e fazer investimentos que tem uma menor liquidez, mas que tem um retorno muito bom. E acho que a Fran trouxe aqui um ponto maravilhoso que eu acho que a gente não tinha abordado até agora, que é a questão do desperdício. Porque a gente não precisa sair comprando coisas muito complexas, com taxas de administração muito altas,
básicas, ou não fazer a conta. Porque tem muita gente que fica olhando assim, vou fazer um investimento XYZ, mas não fez a conta total do rendimento no fim do dia. Não olhou a corretagem, não olhou o retorno, não olhou o câmbio, não olhou nada, e no fim das contas o seu retorno foi muito pequenininho. E o terceiro, que é daí você olhar instrumentos de sim mais sofisticados, que ainda assim, dentro dos instrumentos sofisticados, você consegue olhar, por exemplo, um fundo passivo, pegar um ETF, que tipicamente vai ter Eu ia falar agora de é? ETF. A minha filha é louca por ETF. Lara tem 14 anos. É o investimento que ela mais gosta de fazer, inclusive ETFs lá de fora. Investe, aqui é uma das investidoras da B3, foi uma das mais jovens aqui da Bolsa, e é muito importante a gente falar para as nossas meninas, porque se a gente pegar o gráfico aqui da B3, até 15 anos, majoritariamente, nós temos a mesma quantidade de meninos e meninas na B3. Depois de 15 anos, a gente tira as meninas do risco e deixa só os meninos. E o patrimônio dos meninos começa a aumentar e o das meninas começa a diminuir. Hoje nós temos, segundo a Ambima, 6,5 trilhões de recursos em pessoas físicas no Brasil, né? Dentre os quais só 1,6 trilhões estão na conta das mulheres. A gente tem que falar sobre isso, né? Ao mesmo tempo que esses recursos migram mais para a conta bancária dos homens do que para a conta bancária das mulheres, por que isso acontece? Né? O que acontece? O que estamos instruindo em termos de cultura, em termos de sociedade, para que esses recursos vão mais para a conta bancária dos homens? Não é por questões de gênero, nem por nada disso, é por questões de escolha mesmo, né? Por questões de escolha. Por que tem que ser dessa forma? Né? O que acontece? O que faz com que isso... esses investimentos, eles ficam tão díspares ao longo do tempo, se começa lá no início de forma muito semelhante. Então, o que nós estamos fazendo em relação, no ponto de vista do risco, se quando nós assumimos a frente do nosso dinheiro, nós lidamos melhor com esses recursos? Então, onde que esses recursos, em que momento que eles vão para a conta bancária dos homens, em que momento que eles vão para a conta bancária das mulheres, tão desproporcionalmente? Então, eu acho que é uma questão que a gente, como sociedade, tem que discutir. Eu acho que é um ponto importante de a gente trazer aqui, porque seria muito importante que tivéssemos uma questão mais igual, nesse sentido, né? Olha que interessante que seria a mesma quantidade na conta dos homens, na conta das mulheres, porque hoje, semana passada, eu vi uma matéria no Valor Econômico em que as mulheres não querem mais ter filhos. Cada vez mais temos menos bebês. E as mulheres atribuem os filhos a culpa, vamos dizer assim, de suas carreiras. Por quê? Talvez a gente tenha um problema social lá na frente que a gente não está falando sobre isso. Será que o problema são as crianças ou será que o problema são os homens que não estão sendo educados para a paternidade? Não é? Então, eu acho que tem tudo a ver com dinheiro também, essa história, porque as mulheres estão tendo o gostinho do dinheiro que nunca tiveram e não querem mais abrir mão disso, Sim. né? Dessa liberdade, desse poder. Então, hoje, estarmos aqui falando sobre isso e muitas mulheres também nos ouvindo e cuidando das suas finanças e querendo fazer seus investimentos e tomando outras decisões a partir dessas nossas falas de hoje, é importante dizer que não é sobre também essa história do vou ser mãe ou não vou ser mãe, vai atrapalhar ou não vai atrapalhar. É questão sobre você ter domínio sobre esses investimentos, sobre seu dinheiro, investir corretamente e você realmente planejar a sua independência financeira de agora em diante e não pensar em mais nada. E ser firme a isso, falar sobre aquilo que você está falando, aquilo que você pensa em voz alta e não abrir mão dessa liberdade.
Perfeito. Queria aproveitar o gancho, né, de maternidade, que a gente estava falando aqui antes, para saber como foi para ti, né? Se tu se preparou ou não, porque agora, como eu falei, né, eu grávida, a primeira coisa que as pessoas perguntam é: vai tirar licença? É assim, a primeira coisa, vai parar? Vai... E aí é algo que, assim, agora eu posso, né, ter várias coisas passando pela cabeça, mas não tenho ideia de como vai ser de fato. E eu queria que tu contasse um pouquinho sobre isso, porque tu teve uma depressão pós-parto, né, do teu segundo filho. Então, tu teve que parar por 1 ano e meio e teve que estar preparada financeiramente para isso também. Então, eu acho que é com certeza uma fala aí que muita gente vai se identificar. Manu, eu não preparei nada, viu? Eu quis sempre ser independente financeiramente, comecei muito jovem, consegui fazer dinheiro muito cedo, muito rápido, por conta disso. Não tinha filhos no início, engravidei pensando e querendo engravidar da minha primeira filha muito rápido e tudo mais, depois do casamento e tal. O segundo filho veio muito rápido e não planejei, e logo em seguida veio uma depressão pós-parto muito violenta e eu fui obrigada a parar biologicamente, vamos dizer assim. Não estava preparada para parar. Eu fui obrigada a parar e foi um baque absurdo, porque eu era imparável, vamos dizer assim. Eu era imparável, eu era a mulher imparável, eu fazia e acontecia, eu era a mulher dos investimentos, oh meu Deus, eu não podia parar. E aquilo para mim foi um baque, foi terrível, eu não conseguia, eu não tinha forças, eu realmente tive que parar, usei todas as minhas reservas financeiras, não tive o suporte que eu gostaria, mas também é uma questão de cada um, né? E tudo bem, sempre foquei na solução, nunca no problema. Durante um tempo da minha vida, eu tive que assumir as responsabilidades emocionais e financeiras pelos meus 2 filhos. Foquei sempre na solução, nunca no problema. Saí da minha depressão pós-parto com a ajuda de médicos, de meus familiares. Não foi um momento fácil, ser mãe solo não foi nada fácil. Sinto muito pelas mães que precisam passar por esse momento. Mas meus filhos nunca atrapalharam minha carreira. Nunca. Em nenhum momento. Todos os momentos da minha vida, eles sempre impulsionaram minha carreira. Todos os momentos. A Lara e o Luca, eles são as pessoas que me dão todo o suporte para que eu seja a mulher que eu sou, para que eu seja a fortaleza que eu sou, para que eu seja essa inspiração para mim mesma todos os dias. Eu acordo e falo: minha filha, eu vou à luta hoje porque eu quero que você seja uma mulher diferente amanhã, eu quero que você leve esse ensinamento amanhã. Meu filho, eu quero que você seja um homem preparado para a paternidade. Eu quero que você seja um homem diferente. Eu quero que você realmente, quando tiver que dar um suporte para uma mulher, que você seja um homem de verdade. Graças a Deus, eu consegui depois me reinserir no mercado, vim para São Paulo com os 2 pequenos, com muita dor, mas muita delícia ao mesmo tempo, e eles sempre me dando suporte. Casei de novo e hoje tenho uma vida muito mais leve, muito mais feliz. Meu marido hoje me dá muito suporte, mas foram tempos difíceis, mas que me deram muita vantagem hoje na minha profissão. Então, não acredito que maternidade nenhuma interrompa a carreira da mulher ou prejudique a carreira de uma mulher. Depende de como você encara isso. Depende de como você suporta isso. Para mim, eu tive momentos muito difíceis. Eu acho que é aquela história, né? Escolha seu difícil. É muito difícil ter filhos, é muito difícil não ter filhos. Eu escolhi um difícil, muito difícil. Hoje eles estão grandinhos, hoje tá muito fácil estar aqui falando, mas tiveram tempos que eu pensei que eu não fosse suportar, cuidar dos 2, trabalhar. Eu tive que trabalhar em 4 empregos ao mesmo tempo, e para não cair padrão de vida, e refazer tudo de novo, e refiz
tudo de novo. E acho que essa segurança intelectual também, de uma mulher que se reconstruiu, que sabe lidar com o dinheiro, que sabe lidar com as emoções, ela é muito importante para a gente se reconstruir quantas vezes forem necessárias. Agora que quando a conta bancária da gente ela tá mais satisfatória, vamos dizer assim, é muito mais fácil de a gente se posicionar, de a gente falar, de a gente se colocar, porque a gente não aceita ficar naqueles lugares que machucam, que doem. Então, quando eu vi que meu dinheiro, minha conta bancária emocional e a minha conta bancária financeira, elas estavam equilibradas, eu falei, nossa, agora eu acho que eu venci. É isso. Não, é muito legal, né? Porque dá um medo, assim, e a gente... Eu acho que eu escutei uma entrevista da Prioli esses dias também, que ela falou isso, e eu fiquei pensando, nossa, como a gente, às vezes, não... O desconhecido, né? A gente não sabe o que vai acontecer, a gente fica, será que é uma coisa ou outra? E ela falou muito sobre ser uma coisa e outra. E acho que tu teve esse momento também, né, Ana? Tu pensou, não, então agora eu tô grávida, então agora eu vou sair do mundo corporativo, porque não é mais pra mim. E aí alguém te chamou e falou, não, por que não? Então, eu acho que é importante também pra quem não passou por isso ainda ouvir e entender que, sim, é difícil, mas escolha o seu difícil e a gente consegue equilibrar todos os pratos, né? Exato. E, aliás, uma outra pausa aqui. Primeiro, te agradeço por falar tão abertamente da depressão pós-parto. Não somos médicas, não tô nesse lugar de fala, mas se você está experienciando alguma coisa, algum sintoma como esse, procura ajuda. É absolutamente normal. Eu também tive um período que a gente chama baby blues, ele não foi a depressão tão longa, eu passei por baby blues, me tratei. É importante que a gente reconheça isso, porque muda muito os hormônios das mulheres. A gente passa por uma fase super complicada pós-parto. Procurem seus médicos, cuidem de vocês, porque esse é o melhor investimento que você pode fazer em você. E você falou muito dessa proteção também intelectual. Que acho que tem coisas que você sempre fala isso, né, Manu, também, que a gente investe na gente e esse dinheiro não vai embora, né? Quando a gente se educa, quando a gente resolve estudar e fazer as coisas, porque pode acabar tudo, mas você consegue, você tem por onde se reestruturar. Então, tanto emocionalmente quanto intelectualmente, esse é um caminho para a liberdade financeira e eu achei incrível você poder trazer aqui com tanta franqueza, tanta liberdade. E eu fico muito feliz que hoje você tenha um companheiro que seja teu companheiro de jornada e te apoie nisso tudo. É muito bom saber que você tem este equilíbrio. E é um equilíbrio dinâmico, né? Também, a gente sabe. É um equilíbrio dinâmico, Ana. Obrigada. E durante muito tempo eu fiquei sozinha, né, com as crianças, e é importante a gente se conhecer sozinha também, né, muitas vezes eu via essa ânsia de, às vezes a sociedade também põe que a mulher tem que estar com alguém, e as pessoas me viam com 2 crianças sozinha, viajando sozinha, e ficavam sempre procurando alguém. Sabe, é a primeira vez que eu falo sobre isso abertamente e publicamente, viu? E elas ficavam procurando alguém, como quem diz, quem que vai pagar a conta, para quem que eu vou entregar e quem que vai fazer. E eu falava, oi, você tá procurando alguém? Tá tudo bem? Ah, não, seu esposo vai chegar? Não, estou sozinha com as crianças. Ah, não, tá, tudo bem. E eu saía, viajava com eles e sempre as pessoas ficavam procurando e até me retiravam dos ciclos de convivência social. E eu falava, uau, como a sociedade é cruel, né? E na época eu estava escrevendo o livro e eu falei, interessante, eu trouxe muito desse relato para o livro e por isso eu acho que ele ficou tão bom. Porque é interessante até o preconceito das próprias mulheres com as outras em relação a isso. Ô, Fran, então a gente já tá avançando no tempo, eu acho que a gente vai ter que fazer de novo, parte 1. Parte 1, parte 2, mas entrar no livro de fato, porque também teve esse período, né, pós a depressão pós-parto, que daí tu falou que foi estudar psicanálise, então tu fala muito da independência, não só da independência financeira, mas da independência emocional, porque elas têm que andar juntos, senão de repente a gente tem independência financeira, mas aí perde porque a gente não tá emocionalmente independente, e aí com isso tudo também veio o livro que foi lançado em 2021, já tá na 8ª edição, aí queria que tu contasse um pouquinho pra gente. Aí, enfim, depois de tudo que aconteceu na minha vida, desses percalços emocionais e pessoais, né, porque eu foquei muito na minha vida profissional, esqueci um pouco da minha vida pessoal, mas aí
a vida tenta equilibrar um pouquinho as coisas. E eu resolvi entender o que acontece com o horizonte das mulheres também, até estudando as mulheres, né? E a parte de investimentos, e por que as mulheres consomem tanto e não tem tanto dinheiro na conta bancária, por que essas coisas também estão acontecendo na minha vida, por que os homens lidam com esse tipo de maternidade ou com os filhos dessa forma, e por que acontece isso? Eu comecei a questionar as coisas. Eu acho que nós mulheres precisamos também questionar mais as coisas. Por que isso acontece desse jeito? Aquilo que a gente estava falando um pouco no início aqui, Ana, por que acontece isso? Por que acontece aquilo? Por que isso? Eu comecei a questionar tudo ao meu redor. E esses porquês começaram a me deixar muito ansiosa. E aí eu falei, é muito porquê. Deixa eu entender um pouco dessa questão psíquica, emocional. Aí eu fui estudar psicanálise na Argentina. E aí abriu uma janela do meu inconsciente, assim, absurda. E encontrei professores maravilhosos que me deram muito suporte para unir economia com psicanálise, e fiquei estudando sobre isso, trazendo a escola freudiana, lacaniana, e aí resolvi mergulhar a fundo no ambiente do consumo e de investimentos. E aí resolvi escrever em seguida sobre esse universo, me apaixonei, aí foi onde eu tomei essas decisões mesmo de falar sobre emoções, sobre as emoções femininas, principalmente no campo do consumo, do comportamento e dos investimentos. Então, me especializei nisso, e aí eu acabei vindo para o Brasil bem diferenciada nesse segmento. E aí foi uma delícia, né? Foi uma delícia porque eu acho que eu consigo hoje contribuir muito com as mulheres, muito nessa questão psíquica mesmo, emocional, tanto no ambiente familiar quanto no ambiente profissional, na questão da maternidade, na questão dos relacionamentos, como é que você fala com o seu cônjuge ou com o seu futuro cônjuge ou com o seu namorado sobre dinheiro, porque a gente não fala sobre dinheiro e a gente acaba se metendo em um monte de fria no nosso relacionamento porque a gente não fala sobre dinheiro, porque a gente assina um monte de coisa que a gente não deveria assinar, ou porque a gente não assina o que a gente deveria assinar, ou porque no trabalho a gente acaba se metendo em um monte de fria porque a gente não sabe dizer não. Então, como é que a gente acaba fazendo esses nossos desejos valerem de fato como eles devem valer, e como é que a gente questiona as coisas como elas deveriam? Então, eu acabei escrevendo o livro ao longo de 2018 e 2019, 2020 aí eu consolidei. No meio da pandemia, foi uma pandemia mesmo, a minha casa virou uma zona com os meus filhos e eu sozinha com eles, aí foi uma loucura, mas mesmo assim eu fazia programa de rádio na época, então aí a gente resolveu lançar, em 2021 ele foi, e aí foi embora, e aí tá aqui hoje, o Mulheres que Lucram. Mostra pra gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha que lindo. Leremos. Muito obrigada. Obrigada pra Manu. Oba. Manu. Ai, amei. Ó, que lindo, gente. Olha. Aqui, ó. Ai, demais, Fran. Fran, eu vou ler inteiro. E, aliás, para quem não sabe, gente, a escola de psicanalistas argentinos é uma das melhores do mundo. E é incrível. E parabéns, Fran, de novo. Eu tô louca para ler, de verdade. Acho que vai ser muito legal. Demais. Agora a gente tá chegando no final já e a gente tem duas últimas perguntas. E talvez a primeira seja mais voltada à psicanálise. Eu acho que vai ser ótima a tua resposta. Eu já vou anotar. O que é uma vida bem-sucedida? Uma vida que a gente possa falar o que a gente pensa. Elabora mais. Uma vida que a gente possa falar aquilo que a gente pensa sem retaliações, sem filtro, sem que as pessoas tenham que ficar julgando a gente pelo que a gente pensa ou pelo que a gente é. Que a gente possa pensar em voz alta. Isso é uma vida bem-sucedida. Nossa, fiquei arrepiada. Fiquei arrepiada. Muito legal, Fran. Tem muitas camadas no que você falou aqui.
Que eu acho que é o que tu falou da independência também, né? De falar também sem se preocupar, porque a gente é tão independente, né? Emocionalmente falando, que o julgamento do outro também, acho que não vai nos afetar, né? Então... O Se do você outro, pode nosso, pensar né? em voz alta, você é uma pessoa bem-sucedida. Se você não pode, você tem que se calar, você tem que vender seu tempo e suas convicções. Você não é bem-sucedido ainda, mas você pode se tornar. Perfeito. Demais. Nossa, Ó, você bem pode se diferente de tornar. todas as respostas aqui, hein, Muito, Ana? muito. E olha que legal, de novo, né? Ela fala pra gente pensar na vida que a gente quer ser, o padrão que a gente quer ter, que a gente não precisa ficar correndo atrás da roda, que dá pra ir, mas a gente também pode se tornar a pessoa que fala em voz alta. A gente pode ser diferente do que a gente é hoje. Isso é muito poderoso, né? Porque que bom, né, que a gente pode todo dia ser um pouquinho diferente, até porque se você é tudo aquilo que você desejou ser já neste momento, você tá morto, né? Eu quero ser diferente amanhã, eu quero ser uma nova pessoa amanhã, eu tenho outras ambições. É bem importante a gente ter ambições morais também, outras ambições morais, e não ter vergonha das nossas ambições morais, além das financeiras, né? Fazer outras coisas, descobrir outras coisas, porque se você não ambiciona, você morreu. E eu tô sempre querendo além, mais alguma coisa, porque senão eu deixei de existir. Eu morri e eu quero todos os dias uma coisinha a mais. Não é a perfeição que eu quero, mas eu quero algo mais. Buscar conhecimento. Eu não sei nada ainda. Eu não sei nada. Nada. Eu tento, e cada vez que eu leio mais, cada vez que eu me aprimoro mais, cada vez eu falo, nossa, como eu sou imbecil, como eu sou ignorante. E isso me assusta. Cada dia mais. Vamos só reformular o ignorante. É como tem tanta coisa ainda para eu aprender mais. Tem a frase, né? Quanto mais a gente sabe que não isso. sabe nada. Não, é exato. Quanto mais cada livro que eu termino, eu falo, uau, eu quero o próximo. Maravilhosa. Eu falo, nossa, eu não sei nada. Eu falo, aí eu olho para o outro, não sei nada. Ai, meu Deus, aí eu fico ansiosa porque eu quero saber o próximo. Aí eu falo, eu tenho mais um monte para ler. Essa humildade para estar sempre aprendendo também, né? Então é demais. Não sei se é humildade ou ansiedade. Os dois juntos. Pode ser o E. É isso aí, exatamente. E Fran, agora queremos muito saber o que tem na sua carteira. De investimentos? Eu posso falar de Pode, produtos? Pode, ai, gente. Eu adoro isso. Ó, eu tenho Tesouro Selic. Adoro. Tá. Adoro. Tenho CDB com liquidez diária. Tá. Eu tenho muitos CDBs pós-fixados e híbridos. Adoro. Eu peguei agora esses títulos públicos com 6,19%. Ai, gente, tá minha inveja, reside aí. Sabe por quê? Na mala pronta, eu tenho a reserva de oportunidade. Você vai ver o livro que tem o método hoje, que é o método que eu uso na EQL, é oportunidade, juízo e independência. Né? Então, oportunidade, a mala pronta, a gente faz não só a reserva de emergência, mas também para oportunidades. Então, você pega o CDB, então eu uso a oportunidade para quando aparece esses produtos interessantes. Então, esse híbrido eu gosto bastante, CDBs híbridos e títulos públicos eu sou muito fã. Então, tudo que tem de título público interessante, vocês podem ter certeza que tem na minha carteira. Eu tenho Tesouro Renda Mais para minha aposentadoria. Então, eu amo títulos públicos. Praticamente 60% da minha carteira hoje tem títulos públicos. Então, Tesouro Direto, Tesouro IPCA 2029, Tesouro Renda Mais. Aí eu componho alguns prazos, porque eu gosto de fazer ali vencimentos diferentes. Ele acabou de ser lançado, né? Então, faz pouco tempo que eu invisto, porque ele não tá há tanto tempo. Tesouro Renda Mais, Educa Mais Mulher,
também por conta do seguro, que eu acho bem interessante. Mulheres, façam esse título público que tem esse seguro, que é muito, muito, muito interessante. IVVB11, eu adoro, amo de paixão. Eu tenho, gente, esse IVVB11, eu acho que, eu não me lembro, mas já faz mais de uma década. Uau! Faz na carteira, eu gosto demais. PIBB11, adoro. ETF, eu sou a doida do ETF, eu gosto bastante. Ações, eu gosto bastante da VEG, também lá do meu estado, adoro. SLC Agrícola, adoro bastante também. Tenho Itaú, tenho Bradesco. Não tá muito bem, mas são ações que eu tenho. Mas eu gosto bastante hoje da composição dessa minha carteira. Tenho letras financeiras interessantes. Ela tem tudo na carteira, gente. Adoro, Olha isso. ela gabaritou tudo até agora. Tenho letras financeiras bem interessantes. Eu não tenho... Posso falar do que eu não tenho na minha claro. carteira? Eu não tenho nenhum fundo na minha carteira. Mas quer ter ou por algum motivo específico não quer? Não tenho. Eu faço a gestão da minha carteira, né? Eu tenho uma assessora de investimentos que eu troco bastante figurinhas com ela. Gabi, um beijo pra você. A gente se fala toda semana, mas eu não invisto em fundos ainda. Talvez um dia eu tenha, já investi, hoje eu não tenho. Mas por uma questão pessoal mesmo, não tenho. E tô bem feliz com ela. Ela tá lindão lá. Ela dá... Eu procuro ter em torno de 130% do CDI na minha carteira, sempre. Então, eu gosto de fazer a gestão dela. Perfeito. Adoro fazer a gestão dela. Eu me divirto com isso. Isso é muito legal, muito legal. Então, você tem o JC operando a seu favor, você tem uma carteira linda e diversificada, de vez em quando você muda, mas basicamente estável, né? Você tem papéis que você tem há 10 anos. Eu coloco Incrível, bem... muito legal. Aquele método das caixinhas, eu levo bem a sério. É aquilo que a gente estava falando, Manu, no início, sabe? De você falar e fazer, até pra... Eu gosto muito do que os meus filhos me veem fazendo em casa. Então, eu sou muito assim. O Bruno tá aqui, que ele me acompanha sempre. Eu sou uma pessoa que eu sempre faço mais do que eu falo, né? Então... se eu tô falando, mulheres, invistam, por favor. Apaixonem-se pelo JC, apaixonem-se pelo JC. Sejam independentes financeiramente, pensem em voz alta, mas antes, façam um pé de meia. Adorei, gente. Não, Fran, eu tenho certeza que muita gente aqui que não te conhece quer te acompanhar a partir de agora. Onde as pessoas te encontram? No Francine Mendes, @Francine Mendes. Meu LinkedIn, Francine Mendes Gregory. Eu tenho uma fintech também, chamada Elas que Lucrem, né? Que ensino educação financeira para as mulheres. Tô no Bora Investir, escrevo minha coluna no Bora Investir, que eu tento fazer sempre essa divisão entre independência emocional e independência financeira na mesma coluna. E acho que vem novidades por aí com a B3 também, projetos. A gente tá vendo uns projetos bem bacanas para que a gente possa cada vez mais colocar as mulheres aí no mercado financeiro, não no mercado financeiro, para que vocês sejam assim, aquelas mulheres de dia a dia de mercado financeiro, mas que para que vocês tenham um pé de meia, para que realmente possam levar a vida que vocês desejam, para poder, de novo, pensar em voz alta. Gente, tem que pensar em voz alta. Mulher tem que pensar em voz alta. Gente, antes de finalizar, só olha um trechinho aqui do livro que eu tava lendo enquanto eu tava falando. Tem a parte: sou autônoma, sou empreendedora, sou esposa, sou mãe, sou herdeira. Então, assim, ela foi dividida. Sou investidora. Para todas as mulheres. E onde as pessoas encontram teu livro? Todas as livrarias. Tá. Amazon,
tá disponível em tudo quanto é lugar. A Perfeito. única profissão que toda mulher tem que ter e pode ter para conciliar com todas as outras. Você pode escolher ser mãe, você pode escolher ser qualquer outro tipo de profissão, autônoma, profissional liberal, enfim. Mas a única que você pode conciliar com todas as outras é a profissão de investidora. A Amei. única. Ser investidora é uma profissão. Uhum. É uma profissão porque você vai levar, segundo o método do livro, que é o método hoje, para cuidar do seu dinheiro, 5 minutos por semana. 5 minutos por semana. Ou seja, com 20 minutos por mês, você se torna uma investidora para cuidar do seu dinheiro e levar a vida que você quer levar. Ah, mas Fran, eu não tenho dinheiro. Leia o livro. Meninas, esse aqui foi, para todo mundo Pra que todo fala pra mundo. mim com a Manu. Não, e quem fala que não tem tempo, vamos entrar ali no Insights do Instagram pra ver quanto tempo a gente fica por dia É. no Instagram. Aí eu quero ver dizer que não tem tempo, né? É uma Automatiza. É. Ah, gente, a gente precisa de mais um podcast para falar de mais os outros Vamos, não, a gente vai te sabe? trazer de novo Assim, aqui. Ó. dá pra automatizar, tem a conta da obrigação, a conta da diversão, tem um monte de coisa pra fazer. Então, o seguinte, Fran. Mulherada, todo mundo, lendo o livro da Fran. Olha o Instagram dela, que é super rico, cheio de coisa bacana pra olhar. E coloquem pra gente as 10 próximas coisas que vocês queiram que a Fran responda pra gente. Olha, que a adorei, gente inovou traz aqui. ela A de Ana já volta. trouxe outro quadro. Pronto, pá! Aí a Fran vai responder pra gente. Aqui é assim. Adorei, Fran. Ai, muito Eu obrigada. amei. Foi demais. Que aula. Ai, Demais. que bom, eu que adorei estar aqui com vocês. Aí, mas me obrigada. tragam Não, que a gente vai Com certeza. colocar essa mulherada toda pra ter independência Vamos financeira. despertar muitas mulheres. Ah, vamos. É isso Com aí. certeza a gente Fran. vai. Foi um prazer, foi uma delícia conversar com você. Muito obrigada. Ah, eu que agradeço estar aqui com vocês. Obrigada Obrigada, pelo Fran. convite. Ó, e quem assistiu até aqui, por favor, curtam, comentem, compartilhem para fazer todo esse ensinamento aqui de hoje chegar a ainda mais mulheres. Um beijo e até semana que vem.